Nessa sessão no Senado, vários senadores pediram de novo a reforma política como a solução para todos os problemas que nos afligem na área da corrupção. Você acha que é por aí? Eu creio que a reforma política, sim, é necessária, mas essa palavra em si engloba propostas muito diferentes, né? Por exemplo, um ponto em relação ao velho tema do financiamento de campanhas. Há, digamos, propostas em duas direções totalmente diferentes, né? Uma proposta seria a introdução do financiamento público exclusivo, a outra proposta seria o aperfeiçoamento do atual sistema de financiamento de campanhas, com uma melhora significativa da fiscalização e da aplicação de sanções. Então, sim, as duas propostas são propostas de reforma, de reforma política, mas apontam para duas direções diferentes. E eu acho que para vários outros temas isso vale da mesma forma, né? A palavra reforma política virou quase um mito atrás do qual, na verdade... O que tem atrás desse envelope, né? Então, no tema financiamento da política, tem pelo menos duas ideias muito diferentes, né? Qual que você acha que funciona melhor? O financiamento exclusivo, ele não vai apenas aumentar o gasto público e, no final das contas, quem tinha que receber por fora de algum lobista vai continuar recebendo? Vai diminuir a transparência, na verdade? Eu creio que o financiamento público exclusivo seria muito difícil de ser implementado hoje em dia, porque ele, na verdade, também estará diante do problema de fiscalizar o Caixa 2, de fiscalizar doações que hoje em dia suspeitamos não são declarados e que no financiamento público exclusivo também teriam que ser fiscalizados da mesma forma. Então, acho que a tarefa, na verdade, que para qualquer uma das várias propostas de reforma, a tarefa principal seria fazer cumprir as regras em vigor. Seja isso a proibição completa de qualquer financiamento privado ou a transparência maior, a declaração mais sistemática do financiamento privado. A pesquisa dissesse o seguinte: você, como cientista político, estudioso da questão da corrupção, de todos os pontos de vista, tem vários estudos sobre isso, você acha que o Brasil é um país corrupto? Creio que sim, que no Brasil há muita corrupção, mas nós temos que levar em conta que o tema da corrupção, na verdade, é um tema que surgiu nos últimos 15 anos. Então, acho que a agenda nacional priorizou esse tema de uma forma que ele nunca tinha feito anteriormente. Então, naturalmente, quando a sensibilidade pública é maior, os fatos vinculados à corrupção, ao mau uso, ao desvio de dinheiro público, vão sendo levados das páginas atrás no jornal para a primeira página. Então, eu acho que há uma sensibilidade muito maior do que no passado. Você está vendo até com uma coisa positiva, quer dizer, está aumentando pelo menos a reação, já que o assunto foi para a primeira página. Mas, ao mesmo tempo, depois de tantos casos sem punição, fica parecendo, sei lá, para os políticos talvez, que tudo bem, eles vão acabar esquecendo, porque vem outro escândalo por aí, eles vão esquecer. Tanto que depois da entrevista do senador Jarbas Vasconcelos, o PMDB soltou uma nota dizendo que é uma nota leve. A esperança do PMDB é que o carnaval fizesse aquele assunto ser esquecido. Você não ficou com essa impressão? Não, eu acho que nós temos que nos acostumar à ideia que o combate à corrupção e a diminuição das chances de desviar dinheiro vão ser uma política pública no Brasil que levará de 20 a 30 anos. Isso aconteceu nos países, digamos, nas democracias consolidadas também, enfim, nos Estados Unidos, durante quase um século. Você tinha problemas dessa envergadura. Eu acho que no Brasil vai ser a mesma coisa. Nós temos que encarar o combate à corrupção como uma política pública, que vai ser uma política pública como a erradicação da pobreza
ou como a proteção do meio ambiente. Nesse sentido, nós temos que encarar a corrupção e não como um fato que nós vamos resolver assim com 2, 3, 4 reformas mirabolantes. Que falou de políticas públicas que terão que ser adotadas no Brasil nos próximos 20 anos para enfrentar o problema. Que ideias você tem em termos de políticas emergenciais? Eu acho que primeiro, se nós falamos de política, estamos falando só do governo, né? Eu queria destacar que nós precisamos das mesmas medidas também no judiciário e no legislativo. Então, acho que em termos de políticas de governo, talvez uma área onde a corrupção é muito grave e foi destacado pelo trabalho da CGU, são as licitações no âmbito municipal, as compras de serviços e bens no âmbito municipal. Eu acho que nesse âmbito, apesar do Brasil ter uma legislação muito avançada, nesse âmbito você precisa ainda modernizar muito e preparar muito a administração pública municipal para fazer licitações, compras com mais lisura, com mais padrão, com mais eficiência. Né? Pois é, mas esse é o problema. Faz uma lei muito rigorosa e mesmo assim ela é burlada. Quer dizer, como é que a gente faz para tornar transparente essa licitação para que as pessoas acompanhem o que está acontecendo? Bom, então vamos um passo adiante. Eu creio que as compras municipais deveriam ser muito mais transparentes do que são atualmente. Por exemplo, obrigar os municípios, isso é possível pelo repasse de verbas, pelo montante de verbas federais e estaduais que muitos municípios recebem, obrigar os municípios a publicar essas compras de bens e serviços, os nomes dos compradores em sítios web, em websites, seria uma medida que eu acho que automaticamente causaria uma maior fiscalização, um maior interesse talvez não da população, mas de grupos, organizações não governamentais ou da imprensa. Então, acho que a transparência sempre é um bom início para depurar essas áreas. Hoje em dia você tem núcleos e você tem experiências no Brasil de informatização que são modelo. Nesse caso, voltamos então à questão do financiamento de campanhas. O sistema de transparentar o Caixa 1 no Brasil é fabuloso e coloca uma pressão enorme sobre os atores políticos a declarar de forma mais verídica, porque a imprensa vai atrás, os candidatos sofrem pressão, os próprios órgãos de controle têm que fiscalizar, porque muitas prestações de contas não são, digamos, verídicas. E isso aconteceria da mesma forma no âmbito municipal se nós tivéssemos mais informação sobre as compras municipais. Um pequeno exemplo concreto. Um orçamento impositivo para combater a corrupção? Confesso que não me atrevo a opinar por um dos dois. Não é a minha área de especialidade. Creio que numa outra área coligada, essa área das emendas parlamentares, creio aí essa realmente causou tantos problemas que já estaria na hora de pensar em abandonar. Você acha que deveria acabar com as emendas parlamentares, é isso? Não tem nem mesmo emenda de bancada e nem individual. Poderíamos pensar, talvez, em deixar a emenda de bancada, mas a emenda individual, realmente, eu acho que é uma deturpação que possibilita, ou que, na verdade, induz o governo a negociar. Aí o orçamento não impositivo é a contrapartida, né, a negociar a liberação de verba para os municípios ou para, enfim, para esses parlamentares. Então, nessa combinação, eu acho que essa combinação é muito nefasta para a política brasileira. São temas conhecidos, mas, por outro lado, a atual configuração política se baseia, na verdade, nessa negociação, né? Então, eu acho que dificilmente, sem um fortalecimento da base governista ou do sistema partidário e da fidelidade partidária, eu acho que não seria possível governar sem esses mecanismos hoje em dia. Mas, como eu falei, são reformas, eu acho que a longo prazo.